Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Amor Simples de Doar. Se inscreva no canal, comente e curta. Hoje a gente tem aqui a Bárbara, que vai contar a história pra gente. Bárbara, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos descobrir quem você é, da onde você vem. Conta um pouquinho pra gente quem é a Bárbara. Bem, Quem é a Bárbara? É uma pergunta muito difícil, né? A pior pergunta filosófica. Na verdade, eu agora sou sobrevivente, né, de câncer de mama, por isso que eu tô aqui também pra contar a minha história. E um pouquinho antes disso, eu sou do Rio, sou carioca, né? Vim pra Irlanda porque o meu irmão tava morando aqui e ele vivia me enchendo o saco pra vir pra cá, na verdade. Só Quanto tempo que ele já estava aqui há muito tempo? Ele já estava aqui há algum tempo, porque ele e minha cunhada mudaram pra Irlanda. E ele sempre falou, Bárbara, você vai adorar e tal, você tem que vir. Mas eu tinha meus projetos, eu queria terminar minha faculdade antes de vir pra cá. Uma faculdade, né, das várias que eu fiz. Olha, gente, é nerd. Eu sou nerd, mas eu sou a nerd que desiste e começa a outra, compulsiva, entendeu? Ok. E bem, coincidiu justamente, porque na verdade a minha história ela é cercada de coincidências, isso que, né? Na época que eu decidi vir pra Irlanda, eu tava morando em Diamantina. Eu tava fazendo faculdade eu queria fazer letras na época, porque eu já falava inglês, mas eu nunca consegui um trabalho bom nessa área porque eu não tinha formação de letras. Eu falei, vou fazer essa letras e tal, pegar esse diploma. Mas em Diamantina, a federal de lá, você tinha que fazer um bacharelado interdisciplinar antes, que era o bacharelado de humanidades, um curso interdisciplinar de 3 anos, e depois você fazia mais 2 pra se formar, enfim, na história, pedagogia, enfim, a área que você quisesse seguir depois. Por que isso é relevante? Tudo é relevante. É relevante porque eu tava de boas lá, vivendo minha vida diamantina, eu tava com o projeto de vou fazer esses 2 anos, vou fazer o mestrado ao mesmo tempo, vou virar professora, eu queria ficar por lá, tava tipo já com a minha vida toda planejada. E aí o governo mudou as regras. Eu tava quase terminando esses 3 anos, quando eles mudaram as regras da pedagogia e tal. E aí, pra eu me formar em letras, eu ia ter que fazer mais 4 anos. Eu falei, não, gente, 7 anos pra formar em letras. Não. Aí eu fiquei revoltada. E aí foi quando meu irmão falou, Bárbara, esquece esse negócio de letras, termina aí o bacharel que eu tava fazendo de humanidades e vem pra cá. Cariocão ele, né? Esquece isso aí, gata. Tá perdendo tempo. E agora que eu tô aqui, realmente, eu acho que eu tava perdendo tempo. Bem, não sei. Talvez não. Não, é difícil nunca saber. Mas aí, por causa disso, eu resolvi vir pra Irlanda. E a minha história do câncer começa aqui. Porque se o governo não tivesse mudado as regras da licenciatura, eu não teria feito os exames que eu fiz antes de vir pra cá. Nossa. Porque em Diamantina eu não tinha plano de saúde, mas eu tava ótima de saúde, enfim, tava jovem, nova, tipo, tudo. Não tinha motivo nenhum pra ir fazer um super check-up, entendeu? Só que como eu tava vindo pra Irlanda, meu irmão falou, a saúde lá não é tão legal, tal. Eu falei, vou comprar aqui um pacote de saúde da mulher, que já inclui tudo, como ginecologista, ultrassom, não sei o que, nananã. E nesse pacote vinha um ultrassom de mamas. Que eu, né, nos meus 30 anos lá, falei, desnecessário, né? Tipo, lá, que a gente acha que câncer de mama é coisa de velho, né? Porque a gente tem aquela cultura de que só a partir de certa idade que você faz a mamografia, então você não vai ter risco de pegar antes, né? Porque senão estariam fiscalizando não, como é que é a palavra? Monitorando as mulheres mais jovens, né? Infelizmente, nem é isso incluso não é um problema. Aí eu fiz lá o ultrassom de mamas, porque tava lá, tá incluído, né? Por que não? E aí tinha um carocinho lá. A médica falou pra mim assim, olha, tem um carocinho aqui que pode ser nada. Porque as mulheres têm nódulos que elas aparecem e desaparecem o tempo inteiro, de acordo com seus hormônios e tal, mas fica de olho nesse cara aqui. Daqui a uns 6 meses, se você puder, você faz um outro ultrassom pra ver se tá legal, se mudou e tal. Eu não pensei muito nisso, mas eu sabia que tinha lá o negócio, mas pensei muito, fui pra Irlanda. Eu cheguei aqui no dia 14 não, foi por aí, perto de 14 de março de 2020. Eu pisei na Irlanda e no dia seguinte a Irlanda fechou por causa do Covid. Caramba!
Gente. Aí minha vida Tô foi até me ajeitando tudo aqui. que podia, que você pode imaginar, porque eu não podia abrir conta no banco, porque não estavam abrindo o banco, tava tudo fechado. Não conseguia pegar os documentos lá para se regularizar essa situação, porque a imigração tava fechada. Não conseguia trabalhar, porque sem os documentos você não consegue trabalhar. E também tava tudo fechado. Então, cara, minha vida, tipo assim, parou, foi um pause gigantesco, assim, puf. E por causa do Covid também eu não monitorei esse nódulo. Eu falei, a última das minhas preocupações naquele momento era um nódulo de que a mulher falou pra mim que não podia não ser nada. Você nunca tinha percebido ele, assim? Ele, como estava atrás do mamilo, você não conseguia sentir. Nem senti. Só conseguimos ver por causa da ultrassom. Porque se eu fazia o autoexame, até mais pra frente, quando estava mais avançado, os médicos também não conseguiam sentir. Nossa, que coisa. Porque ficava muito parecendo como se fosse glândula normal, né? Que a gente tem uma área mais enrijecida ali. Não dava pra sentir. E minha família não tem histórico de câncer de mama. Não tem uma tia que morreu disso, não tem vó, não tem... Tipo, Você tava com 30 anos? eu tinha... Quando eu vim pra cá... Quando você descobriu esse... Quando eu descobri oficial, eu já tava com uns 36. No caso desse nódulo aí. 36 anos que eu tinha. Também não esperava, assim. Não, o nódulo foi antes. O nódulo foi em 2020. Então, enfim, por aí, né? Você estava com quantos anos nessa época? Uns 34, 34. talvez. 34. Enfim, aí a gente... onde é que eu parei? Você tava... Chegou aqui, a Irlanda tava parada, aí você não tava ligando parada. muito pro nódulo. Pois mas aí fui vivendo minha vida, arrumei... Isso. Depois consegui ir lá, dar vários esquemas de conseguir... A gente deu vários pulos nessa época para conseguir viver, né? Conseguir o PPS antes do GNIB, conseguir trabalhar, tipo, várias coisas. E eu consegui um emprego, que eu trabalhei 1 ano lá, e fui vivendo minha vida. Só que também, por causa da pandemia, aí você vê como é que as desgraças, às vezes, elas nem sempre são desgraças, né? O governo mudou as regras, por causa disso eu fiz os exames. Aí eu tive a pandemia. Por causa da pandemia, a passagem de volta, que normalmente você perde, porque normalmente o brasileiro, quando vem fazer o curso de inglês, você vai renovar 2 anos, né? Aí a passagem de volta, o pessoal normalmente perde. Porque não dá pra você ficar trocando, etc. Você perde aquela passagem. Como era Covid, essa passagem ficou sendo adiada pela companhia, não fui eu que cancelei. E não fui eu que fui no show. Então eles falavam, vai ser cancelada. Aí eu falava, joga para o máximo pra frente que for possível. Sim. Aí jogou, aí cancelou de novo, aí joga mais. E assim foi indo. Até chegar em setembro de 2022. Nossa, olha quanto tempo depois, né? 2 anos depois, que aí já tinha aquela passagem lá, e eu falei, vou pro Brasil, vou aproveitar, não vou perder, tem uma passagem paga. E nesse período você não sentiu nenhuma diferença na saúde, nada? Não nenhuma senti nada. diferença no tamanho? Mesma coisa. Mesma coisa. A única época que eu senti alguma coisa foi depois da vacina do Covid, que eu fiquei com um inchaço aqui debaixo do braço. Mas aí eu li também na época, eu até pesquisei, né? Eu li que podia ser só a reação do seu sistema de defesa mesmo. E que tinha alguns casos de falso positivo para câncer de mama acontecendo por causa de umas pequenas variações, assim. Então, que era a recomendação que eles estavam dando era para você esperar 6 meses antes de você ir procurar alguma coisa. Não sei se essa recomendação era boa ou não, entendeu? Porque eu não sei se a vacina causou alguma reação no que já estava, né, coisado, enfim. Aí já não sei. Já estava coisado. Já é outros 500, né? Porque a gente sabe também que o câncer de mama não aparece da noite pro dia, né? Não vai ser a vacina que criou o câncer, tá ali desenvolvendo pelo menos 8 anos dentro do meu corpo. Então, caramba. Começa pequenininho, né, gente? Pois a gente não consegue nem ver, pois é. E aí? Enfim, aí, né? Onde é que eu tava? Nesses 2 anos que enfim, você... nesses 2 anos que eu tava aqui, eu conheci hoje meu marido. A gente, tipo, se conheceu mais ou menos em 2020, na época da pandemia, por causa de amigos em comum, né? Tipo, no começo a gente era, tipo, só amigo e depois o negócio foi virando outra coisa, assim. Aí em 2022, ele me pediu um casamento. Aí isso mudou todas as regras do meu visto também. E aí também mais uma coincidência. Porque se ele não tivesse pedido casamento, eu ia pra faculdade. E aí o dinheiro que eu tinha juntado ia ser pra pagar o curso, para eu poder continuar aqui.
como ele me pediu em casamento, o meu visto mudou pra um visto de cônjuge, que na época não podia trabalhar. Hoje em dia Era Stamp já Tree que não pode, podia, né? né? O Stamp Tree agora já liberaram, graças a Deus, né? Aham. Então eu larguei o emprego que eu tinha, porque eu tava trabalhando num hotel, e eu fui trabalhar de babá. E aí eu combinei com essa família que eu ia trabalhar, tipo, só até setembro, que era quando a faculdade talvez ia começar, e eles também não precisavam de ninguém depois desse período, que acho que a avó ia vir cuidar. Então era setembro, eu tinha a passagem do Brasil que estava marcada para setembro, eu tinha dinheiro guardado, que eu não ia gastar. Eu falei, vou pro Brasil. Uhum. Porque se eu tivesse começado a faculdade, eu não teria ido pro Brasil. Sim. Entendeu? Caramba. Assim, eu lembro de parar na época e ficar pensando, caraca, a quantidade de coisa que teve que alinhar Nossa. pra eu ir pro Brasil checar, né? Porque aqui, mas eu talvez eu poderia ter checado aqui. Mas eu acho que a ignorância sobre como o sistema de saúde funciona aqui Sim. impede você de procurar uma ajuda. Depois que eu voltei com o diagnóstico, eu percebi quanto que foi rápido ser encaminhado para a clínica de mama para você fazer um teste. Acho que no meu talvez tenha sido mais rápido porque já tinha um diagnóstico, né? Sim, sim. Mas assim, existe essa possibilidade. Se você quiser ser monitorada, você pode pedir. Se tá com carocinho, você não precisa ficar tipo, vou no Brasil, entendeu? Uma coisa que eu até falo assim, tô aqui há 17 anos e a saúde aqui é muito melhor do que a do Brasil. No Brasil, é melhor no sentido se você tem o privado. Né? Mas eu queria até falar para as pessoas que estão assistindo, que moram aqui, que têm medo da saúde da Irlanda, que querem esperar para ir para o Brasil fazer exame, não espera. Porque às vezes demora, realmente, às vezes alguma coisa, um exame ou outro, mas tem o privado aqui também. Então, assim, dá para ter... Não, dá para dar um jeitinho. Tem opções, Tanto é que sim. você... Eu lembro que eu até brincava, né? Porque também tem críticas fortíssimas, coisas aqui, tipo a emergência daqui, que é uma piada, você fica 9 horas lá com o braço quebrado, umas coisas assim que você não consegue entender. Então eu achava, pô, Deus me livre, ter um câncer é uma coisa séria na Irlanda. Sim. Pô, tô ferrada, né? Mas a gente, o medo normal que a gente tem mesmo. É. Faz sentido. Na verdade, foi bem eficiente, bem rápido. Parece que é uma coisa meio que você primeiro tem que entrar no sistema. Você tem que seguir um passo a passo, uma burocracia. Depois que você entra no sistema, as coisas fluem. Isso. Quando você é referido pelo GP, aí vai rápido. E aí você voltou pro Brasil? Você falou que essa coincidência da... Aí eu voltei pro Brasil e aí eu tava de férias lá. Enfim, recém-casada, feliz, vendo a minha família e tal. Era perto do meu aniversário, eu faço aniversário em setembro. Então, tava curtindo isso. Aí eu comprei o mesmo pacote de saúde da mulher na mesma clínica e a pessoa que me atendeu foi a mesma médica que fez o meu exame 2 anos atrás. Caramba. E aí ela falou, olha, você tem que fazer uma biópsia nisso aqui. E aí foi aí que começa a tortura, porque, claro, os médicos são quase um mistério, entendeu? Porque eles não querem falar que porque sem ter certeza que não é, mas eles já acham que é, entendeu? Aí você percebe que tem alguma coisa no ar, mas tem que checar por quê, tu fica aquela coisa, mas ela falou, pode ser, pode não ser, mas eu acho que naquele momento ela já sabia que era, entendeu? Porque já tinha invadido tecido, entendeu? Acho que eles conseguem ver, assim, coisas que a gente não vê. Mas eles não podem dar... Acho que é porque o jogo empurra, que é que vai dar uma notícia né? pro paciente, né? Aí começou um caos, assim, né? Porque eu queria fazer a biópsia no Brasil. Porque eu falei, sabe-se lá quantos anos eu vou ter que esperar na Irlanda, quantos milhões eu vou ter que pagar, quantos meses eu vou ter que esperar para ver um especialista para conseguir fazer uma biópsia. Eu achava que era uma coisa muito complicada. Sim, sim. Mas não foi. E aí eu cacei, paguei um médico para conseguir pedir o pedido, para conseguir fazer. Enfim, no Brasil essa é uma vantagem no Brasil, que você consegue fazer as coisas acontecerem, né? É verdade. Você não precisa de alguém te encaminhar para um especialista, nem ficar na fila, você vai lá e faz. E aí eu fiz a biópsia e eu só recebi a notícia quando eu tava de volta já aqui. Que aí saiu o resultado só quando eu tava aqui. Eu abri meu e-mail lá e tal. Eu falei, vou lá ver. Por e-mail que eles mandaram? Não, sabe que no Brasil você entra no site da Labs, ou acho que foi o CEPEM que fez o meu, né? E aí você bota o teu nome, CPF, isso aqui, bota lá o código. E aí você consegue ver já os resultados todos ali online. Você já consegue acessar os resultados. Aí eu fui lá ver se já tava pronto. E aí tá. Caramba. Aí foi aquele baque, assim. Você tava sozinha? Como é que você tava na hora que você viu? Tava sozinha. Abri, aí tava lá, carcinoma invasivo. Aí eu, tá. O que
é isso, né? Isso é Já ruim, ouvi esse nome. né? Mas, Aí fui jogar na internet, aí tipo, ok, tá, então é ruim. nossa. E, e eles também fizeram o histoquímico, né? Enfim, que dá mais detalhes, assim, sobre o seu tipo de câncer, tá? Porque o câncer de mama é um câncer multifacetado, né? Tem várias proteínas diferentes que eles medem, tem várias coisas por isso que o tratamento de uma pessoa varia tanto para outra, né? Tem gente que faz a cirurgia primeiro, tem gente que faz a quimioterapia primeiro, tem gente que tem que fazer terapia hormonal, tem gente que não precisa. Cada caso se comporta de uma maneira diferente. Sim. E tem uma velocidade de propagação diferente. Então, o seu protocolo de tratamento muda de acordo com isso. Eu não sabia nada disso nessa época, né? Eu só vi lá um monte de número, um monte de coisa e falei, tá. Aí fui no meu GP. Aí levei lá no GP, falei, ó, tô com isso aqui e tal. Disseram que eu tô com isso aqui. Quanto tempo que durou, assim, até Então você ir no GP? foi rápido. Pra você ir no GP, você já marcou logo, já foi logo. Foi. E é outra coincidência também. Porque na época do Covid, a gente tava muito difícil você conseguir um GP. Quase nenhum GP tava sendo paciente novo. Ah, é verdade. E eu achava que eu não tinha GP. Na minha cabeça eu não tinha GP. Todo esse tempo, tá? Tudo que aconteceu eu não tinha GP. Mas eu tinha um GP. Porque quando tava rolando Covid, um colega nosso ficou doente de Covid. E a nossa gerente fez testar todo mundo. E aí, pra conseguir testar, você precisava que o GP encaminhasse. Aí ela conseguiu cadastrar a gente no GP só pra poder mandar o pedido pra fazer o exame do Covid. Nossa. E eu recebi, tipo, um SMS deles, alguma coisa, tipo assim, venha se vacinar, ou qualquer coisa assim. E eu fiquei, por que eles estão me mandando essa mensagem? Aí eu falei, vou perguntar, né? Aí eu liguei lá e falei, tudo bem, então eu recebi uma mensagem assim, eu sou paciente de vocês? Aí a mulher, tipo, eu, que ótimo. Tá Então já resolveu pra mim esse problema de tudo ter tudo se encaixando as pecinhas. Caramba. Aí eu liguei, aí eles marcaram, não lembro quanto tempo que demorou, sinceramente, pra marcar, mas não foi demorado não. Esse GP, normalmente eu consigo marcar na semana seguinte, não é nada difícil. Aí eu levei tudo pra ela, e ainda mais que eu escrevi, né, no e-mail lá, o que eu tinha, então eles já ficam mais assim, caraca, né? Aí ela me encaminhou pra a Breast Clinic do hospital de Waterford, que eu moro em Waterford. E ela falou, olha, vai demorar mais ou menos umas 2 semanas. Aí passou... Como é que você ficou nessas 2 semanas? Eu não sei, eu acho que eu tava meio anestesiada, entendeu? Na verdade, é que... Eu lembro que eu sempre gostei muito de escrever, sabe? E eu não conseguia escrever. Tipo, minhas palavras secaram durante o tratamento, assim, eu não conseguia escrever. E estranhamente, né, depois eu fui até acompanhada do Solar Center lá, que é uma organização de suporte a pacientes, e eu fiz arte terapia durante todo o meu tratamento. Legal. E aí eu comecei a pensar, os pensamentos não vinham mais em palavras, né, elas vinham em imagens. E a imagem que vinha muito na minha mente era um tsunami mesmo, assim. Eu lembro, a imagem claramente que eu tinha na minha mente era tipo uma menina com um headphone, porque eu acho que tem a ver com estar distraído, né? Sim. E aí olhando pra trás e vindo aquela onda gigante. E é isso que é, porque você tá vivendo a sua vida aí tranquilo, de repente... Caramba. Aí, não sei se você já viu aquele filme Impossível, que a mulher roda, rodopia, não sei o que, bate em tudo. Você não sabe nem o que tá acontecendo com você. Sim. Você tá no meio da onda. E eu tava indo e eu achava assim... Acho que, na verdade, eu não tava nem muito preocupada nessa época. Porque eu tava tipo assim, tá, tem um câncer ali, vamos tirar. Sabe assim? Eu não tinha noção. Eu não tinha noção. Sim. Porque eu acho que algumas pessoas que têm histórico na família, eles sabem o que vai acontecer. Eu não tinha a menor noção. Eu achava que eles iam tirar o nódulo. Sim. E só. Mas é uma força sua isso, né? Porque tem gente que não tem noção e fica com muito medo. Por não ter noção, já tem o histórico da palavra câncer. Vai acontecer alguma coisa negativa comigo e tal. Mas isso é uma fortaleza sua, de você ver o lado positivo. Para algumas coisas é bom, mas para outras... Pois é, mas pra essa foi, meio assim, foi interessante. O que não tem remédio é imediato estar, entendeu? Então, Mas a minha cabeça foi, vamos tirar... Porque a minha ideia de câncer é essa, tem uma pinta, a pessoa vai tirar a pinta, né?
Aí você conversou com a GP e aí ela te passou por esses Passou exames. pra eu ir pra clínica lá. Uhum. E aí começa, é uma fase muito difícil, eu acho, pra mulher, principalmente, que é diagnosticada com câncer de mama. Eu não sei se todas passam pelo que eu passei, mas quando você começa a adentrar a fundo nesse universo, Uhum. é um filme de terror. É um filme de terror em cima de filme de terror, porque você vai tirar a mama. Você não tinha nem pensado nisso. Aí você tem que decidir se você vai tirar um, se você vai tirar os dois, se você vai salvar a pele, se você não vai salvar a pele, se você vai tirar o mamilo, se não vai tirar o mamilo, se vai botar implante, se não vai botar. É tanta opção. E você, tipo assim, você tá completamente atordoado. Uhum. Às vezes, no meu caso, como o meu tipo de câncer, a cirurgia era primeiro, eu não tive nem tempo de pensar, eu tinha que decidir, entendeu? E aí, você vai tirar um, você vai tirar dois. Sim. E aí, você vai tirar... Eu falei, eu tô assim, como assim, né? Tipo, e você tem que pensar em tudo. Uhum. Em tudo ali. E eu lembro que era exaustivo, assim, porque eu lembro até que uma vez eu li, nessa época, eu tava vendo negócio de serial killer, né? Aí tinha um serial killer que ele sequestrava as mulheres, e aí a primeira coisa que ele fazia é botar elas pra ouvir uma fita. E essa fita ele descrevia tudo que ele ia fazer. Uma coisa de terror psicológico, sabe? Nossa, tortura E psicológica. eu me identifiquei. Horrível, mas eu me identifiquei tanto assim com aquilo. Foi uma coisa que ressoou. E aí eu comecei a pensar quanto que era parecido com o que eu tava vivendo. Porque eu ainda não tinha feito a cirurgia, mas toda hora eu tava vendo foto, eu tava lendo. Porque eu queria. Assim, eu não sei se é porque eu sou virginiana, eu não sei o que é, mas eu queria ter todas as informações pra eu poder decidir o que eu queria. Porque na minha cabeça, assim, depois que cortar, não tem como voltar. entendeu? Já foi. Então eu queria decidir correto. E quanto mais você precisa se educar nessa área, uma coisa é você estudar câncer de mama porque você tem interesse no assunto, porque você é oncologista, ou outra coisa é você estudar o que vai acontecer com você e você tem que decidir o que é menos pior, entendeu? Mas aí quando você chega nesse ponto da decisão, você fez o exame aqui na Irlanda, aí o médico te deu o diagnóstico, já foi falando o que ia acontecer na cirurgia? Não, Como é que eles foi? não. Aí fui eu que comecei a pesquisar, Ah, né? tá. Mas aí eu fui, em 2 semanas eu fui chamada na Breast Clinic. Uhum. Uma coisa que aconteceu, aliás, que é interessante, foi que eles, por algum motivo, que eles usam cartas, né? Um sistema de carta pra te avisar. Pra marcar. E eu não recebi a carta. Só que como a mulher tinha me falado que era 2 semanas, eu tava nervosa, eu liguei lá pra saber. Ela falou assim, na verdade você perdeu a consulta, não sei o quê. Aí eu falei, não acredito, né? Aí eu falei, pô, ninguém mandou carta nenhuma, recebi carta nenhuma. Que sistema é esse? É de muito cartas estranho, século XXI, cara. Manda um e-mail, pelo amor de Deus. Não, mas agora as cartas funcionam. Agora estão no SMS também. Mas aí ela falou, não, aí me encaixou na próxima clínica, aí eu fui na semana seguinte. E quando eu cheguei lá, eles foram meio incrédulos, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que eu fiquei... Esse dia foi muito traumático pra mim. Nossa. Tá, esse dia foi um dia traumático. Conta o que houve. Primeiro, teve essa incredulidade, assim, que eu lembro que o médico chegou pra mim... Teve outra coisa que aconteceu também comigo. Quando eu tava fazendo o exame no Brasil, a médica que foi fazer a minha biópsia, ela é uma pesquisadora, pica das galáxias aí da UFRJ, o que for. E ela tava fazendo um estudo sobre fazer mamografia com contraste, pra poder... Que é um negócio que não é feito, entendeu? Uma coisa nova, tecnologia nova, um troço assim. Pra ver qual seria a eficácia, pra diagnosticar se seria melhor ou menos, enfim. Aí eu autorizei participar lá da pesquisa dela. E por causa disso eu tinha as imagens do contraste, que é, tipo, muito mais maneira do que uma imagem normal, né? Sim. Tem muito mais detalhe, assim. E aí o médico falou assim, mas esses exames no Brasil você fez onde, sabe? Como se tivesse feito assim na vila ali da esquina, entendeu? Gente. Ele falou de um jeito que eu falei assim, O que ele tava achando que você queria, né? Mas esse lugar é bom? Eu lembro que ele falou uma coisa assim. Aí eu falei assim, não sei, você já viu uma mamografia com contraste na sua vida? Você me diz aí se é bom ou se não é. Tipo, ele ficou com a minha cara assim. E eu já tava ficando com muita raiva, né? Porque eu tava tipo assim, maluco. O que eu tô tentando inventar que eu tô com câncer? Eu tô aqui com os papéis tudo aqui, ainda traduzido, negócio bonitinho pra eles, sabe? Que loucura. E eles, tipo, não. Aí eu acho que o jeito que esse cara lidou, mas foi só um deles, né? Porque tinha um monte aí, entrava um, via o outro, aquela confusão, aquela coisa. Porque é diferente, né? Eu chego uma menina com um diagnóstico já. Sim. Para eles também é uma coisa que quebra o protocolo, né?
Aham. Aí, basicamente, acabou, eles falaram assim, não, agora você vai refazer todos os exames. Aí eu, tipo, como assim? Então, você vai refazer tudo? E Porque eles eles têm que refizeram provar tudo. que, né? Sim. Refizeram tudo, refizeram a biópsia. Uhum. Que eu acho que eu acho que tudo foi muito traumático, porque como eu tinha feito a biópsia há menos de um mês, né? E a biópsia, ela é com a cânula grossa, é uma coisa que dói, sabe? Não é, Sim. tipo, uma coisa legal, sabe? Uhum. Então, eu tava assim, mas eu já fiz a biópsia, tipo, tá aqui o Pois histoquímica e tal, já tem tudo eles, não, tem que fazer Sim. de novo, porque eles não confiam, o tecido tem que estar aqui no hospital. Nossa, Jesus amado. E aí, tipo, me levaram pra mamografia, e aí, eu na hora que foi fazer, né, porque eu ficava pensando, gente, vai esmagar meu peito, e se não cicatrizou ainda direito da biópsia do Brasil. Eu quase desmaiei, menina, meu sangue caiu, Nossa. quase desmaiei, a mulher Porque me segurou. aperta mesmo, né? Mas não doeu, mas eu tava com tanto medo que doeu, eu falava, gente, o negócio não cicatrizou, eu já vou me amassar lá. Até sem nada a gente já fica com nervoso. Imagina com um machucado, alguma coisa, né? Acho que foi nesse dia que caiu a ficha pra mim. Homens não sabem. Porque aí o eu que é fui, isso. fiz isso, aí me jogaram pro outro médico pra fazer a biópsia E eu falei com ele que no Brasil, tipo, demorou um pouco pra pegar a anestesia, né? Que eles tiveram que aplicar mais vezes e tal. Uhum. Ele, não se preocupe e tal, não vai... A gente vai botar a anestesia direitinho e tal. Só que não pegou muito bem, sabe? Assim, Aí doeu. doeu. E ele falou que ia nervoso, parar entendi. e ia botar mais. E eu falei, tá doendo, e ele não parou. É o mesmo médico esse primeiro? Não, esse Eu já tô ficando com raiva dessa pessoa. esse é outro cara. Gente, olha, isso foi uma situação... Esse dia foi uma merda, entendeu? Depois disso, foi muitos outros médicos que foram maravilhosos, assim. Sim. Mas esse dia... Nossa, tá parecendo realmente. E aí, Jesus amado, esses médicos eu despreparados, lembro, né? porque eu não sei também se estava sensível, porque eu já tinha sido furada por um lado, eu tava sendo furada do outro. E também tiraram a biópsia do linfonodo que não tinha sido feito antes e tal. Que aí eles conseguiram ver que já tinha alteração ali e tal. Eu só lembro da enfermeira segurando minha mão, assim, sabe? Cara, essa mulher... Eu lembro eu segurei a mão dessa mulher como se eu estivesse segurando a vida, assim, sabe? As enfermeiras aqui são bem queridas, né? Elas fazem tudo melhor, assim. Mas foi muito difícil. E foi esse dia que eu realmente entendi que o que estava acontecendo comigo era sério, assim. Foi a primeira vez que eu senti como se eu tivesse entrado dentro do rolo com pessoas, assim mesmo. Eu saí da sala aos prantos. Nossa. Meu marido estava lá de fora até esperando. E aí ele me segurou e as pessoas em volta estavam olhando e aí eu senti como se estivessem com pena de mim ou alguma coisa assim. E aí foi quando tudo começou a cair. A ficha foi caindo, né? Eu por um bom tempo eu não conseguia lembrar desse dia sem chorar. Era horrível, assim. E foi a primeira vez que eu senti medo. Porque quando você tem uma ruptura na confiança com a time médica, a equipe médica que vai te atender, você sente medo pela primeira vez. Porque eu não tava com medo antes. Eu falei, o médico vai fazer, não vai dar certo. Mas aí eu falei, gente, mas aí eu vou sentir dor, vai ser assim toda vez, sabe? Então foi a primeira vez, assim, foi o primeiro momento dark Que você da entendeu história. o que era. Mas eu acho que o que você tá sentindo é pra sentir mesmo. Não faz essa supressão de sentimento, se sentir culpado por estar chorando, não. Porque realmente é um momento difícil que você tá superando, né, moça? Não, assim, hoje em dia eu já consigo contar essa história, Muito assim, bom. chorar muito. Mas antes eu não conseguia nem falar, assim, que era um negócio que me dava até o pessoal, como é que chama? PTSD. Sim, A gente esquece de falar as coisas Português em pós-traumático. pós-traumático. Isso. Estresse Eu falei em pós-traumático. inglês, não adiantou nada. Tinha umas coisas que me davam Sim. uns gatilhos, assim, que me voltava pra aquele momento, assim, tipo, nossa, era ruim. Hoje em dia eu já não tenho mais esse trauma com esse dia, né? Eu entendo que foi necessário. Eu acho que faltou talvez comunicação da equipe, né? Você pode voltar lá pra essa moça lá e falar assim, olha, deu tudo certo, tá tudo bem. Um dia você faz esse encontro com você ali, acho que é essa importante. enfermeira foi o primeiro anjo que cruzou, assim, meu caminho de muitos enfermeiros. Não. De onde que ela é? Desculpa. Irlandesa. Irlandesa. Porque tem bastante enfermeiro aqui filipino que são queridíssimos, né? Tem. Bastante. Na verdade, aqui em Waterford, a maioria das enfermeiras que cuidam do setor de mama são irlandesas. Mas durante a cirurgia eu tive
de tudo que é nacionalidade. Tinha um filipino também que era um anjo. Vamos pegar esses brasileiros para vir trabalhar aqui também, gente. Mas gente, vamos dar uma pausa aqui. Esse é o nosso primeiro episódio aqui com a Bárbara. Agora, a segunda parte, a gente convida vocês a participar também aí, a curtir, comentar, né? Que a gente vai continuar a história. E eu não vou dar spoiler aqui não, tá? Você fica aí aguardando 2 semanas para poder saber o restante da história, tá bom? Obrigada e fiquem com Deus.